Magnífico dia, amados, que o amor e a generosidade do Pai nos acompanhem neste lindo dia. Amados, no capítulo de hoje, ouviremos um dos milagres mais incríveis de Jesus, a multiplicação de peixes e pães. Apesar deste milagre, cremos que o melhor milagre que Jesus fez por nós foi ter vindo aqui na terra para nos salvar. Ele é o nosso pão diário. Abra sua Bíblia ou apenas me ouça com coração e atenção. Vamos à leitura e compreensão de João capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E em grande multidão o povo seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, está próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não bastarão. Para cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também todos os peixes que eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro e ainda Jesus não tinha vindo a eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25, 30 estádios, viram a Jesus, andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele do qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois: Que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe: Pois que sinal, pois fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo,
Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como podes dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim que de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio que quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos de seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolherei a vós os 12, e um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este havia de entregar um dos 12.
Conclusão, amados, que nosso alimento diário seja Jesus e a sua palavra, que possamos buscá-lo mais e mais em oração, vida devocional, na leitura da palavra e no transbordo, no compartilhar da palavra do Senhor. O desejo de Jesus é que reconheçamos que sem Ele nada podemos fazer. Ele é a nossa esperança de vida eterna. Agora eu convido vocês para orar comigo em agradecimento dessa palavra maravilhosa. Pai amado, graça te damos, pois Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão por este lindo amanhecer. Gratidão por essa palavra maravilhosa que nos alimenta, nos acalenta o coração e nos enche de conhecimento, Pai. Pai, gratidão pelo despertar e a oportunidade de sermos e fazermos melhor que ontem, segundo a Tua vontade, Pai. Pai, gratidão por cada coraçãozinho que aqui se encontra, Pai. Às vezes contrido por algum tipo de sofrimento que só Tu sabes, Pai. Então eu peço humildemente, Senhor, entra com providência. Clareia mentes, leva saúde, restaura casamentos, Pai. Que as pessoas abram seu coração e aceitem que só Tu é a verdade que liberta, o único caminho verdadeiro a seguir. Pai, na Tua palavra diz que quem come de Ti e bebe de Ti tem a vida eterna. E é tudo o que nós queremos, Pai. Fazer a nossa jornada de acordo com a Tua vontade e desfrutarmos da eternidade na Tua presença, Senhor. Te entrego cada coraçãozinho que aqui se encontra. Te entrego cada família, inclusive a minha, Pai. E te agradeço, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a cada dia você tenha sede de conhecimento. Que a cada capítulo ouvido aqui te traga clareza, te traga direcionamento vindo do Espírito Santo. E que você transborde levando essa mensagem a mais e mais pessoas. Jesus é o nosso alimento. É nele que nos fortalecemos e vencemos dia após dia. Glória em glória. Sejam luz e sal na terra. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo.